Para você operar o painel da sua prensa de fitas, é simples. Você tem 3 controladores de temperatura. Um deles, o da esquerda, ele controla também o tempo de prensagem. O controlador da esquerda controla a prensa de cima, a resistência da prensa de cima. E o da direita, ele controla a resistência de baixo. Como que você inicia a sua prensa? Você tem o disjuntor geral dela, você liga ele. Para você ligar as resistências de forma individual, você só precisa ligar o botão. Então a gente vai iniciar aqui, apertou o 7, ele tem SP. O modo SP ele configura somente a temperatura. Como o timer da prensa ele está embutido na contagem no painel da esquerda, então esse ST a gente desconsidera aqui, no caso você está usando as duas. Apertou o 7 de novo, o número indicado é a temperatura em tempo real. Aqui, quando você ouve o estralo, é que o disjuntor ligou, então a prensa vai começar a esquentar. É instantâneo, tá? O que liga e desliga a temperatura da resistência são esses botões. Então, se a gente configurar para a temperatura aqui, vamos dizer 220, e para o tempo, vamos diminuir aqui para 30 segundos. Apertou o 7 de novo, ele cai na temperatura atual. A temperatura ela vai continuar subindo constantemente até que ela atinja o limite. Aqui a gente tem a contagem do tempo porque a prensa está fechada. Vamos só mostrar agora. Ela está zerada, ela está mostrando a configuração da temperatura. Se a gente pegar e fechar essa prensa, a contagem regressiva começa até que ela finalize e você ouça um bip audível. Ela não tem abertura automática nem nada do tipo, então sempre que ela dá o bip, que a sublimação for finalizada, você precisa abrir a sua prensa manualmente, ok? Para você configurar os rolos de fita na sua prensa para usar ela, você precisa estar com o chassi base dela, né, já montado e ter essa estrutura aqui, esse apoio de eixo, montado na parte esquerda, você olhando de frente para a prensa. Por quê? A prensa acompanha este eixo. Nessa parte aqui é onde você vai encaixar os seus rolos de fita. Então a gente tem um rolo aqui, a gente vai pegar, vai encaixar ele, o eixo aqui já está configurado. Agora a gente vai mostrar um outro lado, onde a gente vai ajustar outras coisas. Uma vez que a gente tem o nosso rolo de fita instalado, a gente vai passar ele por fora aqui e aí por dentro. Por quê? Ele precisa vir aqui na parte de fora para esticar bem e por dentro porque a parte de dentro vai fazer a pressão para ele engatar aqui. Nesse eixo de entrada, a gente tem alguns separadores que a gente chama. Os separadores são os delimitadores de espaço da fita. Você usa isso para quando você tem uma arte, você vai utilizar uma arte com uma certa milimetragem de distância, você utilizar esses separadores para dar o devido distanciamento entre os cordões, tá? Inclusive na hora de você montar a sua arte, nós sugerimos que você use a milimetragem de distância desses separadores, você tira a medida deles para você considerar na sua arte. Se ela for uma arte tipo muito específica, não for um padrão genérico onde você só vai sublimar por cima de várias fitas, tá bom? Então a gente vai puxar a fita aqui, vai engatar nesse eixo. Eu vou tentar alinhar ela, ó, eu tenho que puxar esse separador um pouco para o lado, tá? Eu vou alinhar ela bem no limite aqui da máquina. Então aqui tá beleza. Para a fita não ficar sambando, a gente procura deixar o delimitador de fitas o mais próximo possível da fita em si, mas sem prensar ela, porque ela pode abalar ou fazer qualquer coisa do tipo. Na segunda parte da passagem de fitas, uma vez que a gente configurou os delimitadores, a gente precisa ajustar esses itens de pressão. Mas, para a gente passar a fita primeiro, a gente vai erguer esses parafusos manualmente mesmo, o máximo que nós pudermos ali, e a gente vai pegar e empurrar a fita. Se ela não estiver aparecendo do outro lado, o que a gente pode fazer é simplesmente pegar com os dedos, erguer e passar ela. Ela saiu do outro lado,
Toma cuidado para não encostar aqui na resistência e tomar uma queimadura. Passou? A gente vai só abaixar eles um pouco. Ó, tá vendo? Eles não vão interferir muito em puxar a fita. A gente já vai explicar como que a gente vai usar esses caras aqui. Mas agora o próximo passo é enganchar ela no lado final da prensa. A gente vai puxar a nossa fita até aqui. Como nós estamos utilizando o espaçamento máximo dela, a gente tem que deixar ela numa linha reta aqui dentro da prensa e novamente configurar os delimitadores de espaço, tá? Uma vez que você configura isso, não tem mais problema, mas é bom você sempre verificar o alinhamento, que é para ter a certeza de que a sua fita ela está saindo bem paralela à prensa, de uma maneira que a sua arte vai corresponder à área de impressão dela, tá? É muito importante você verificar milimetricamente esses espaçadores toda vez que você for fazer um lote de fitas, porque eles que determinam se a sua fita ela vai ficar na risca da impressão ou se ela vai ter algum outro tipo de desvio, e isso afeta diretamente a qualidade do seu produto final. Beleza, nós temos aqui o delimitador configurado. Esse eixo aqui, ele é um eixo por onde a gente vai puxar a fita. Então ele basicamente são dois rolos encostados um no outro. Você pode acionar mais pressão entre eles para que ele consiga puxar a fita através dessas duas manoplas aqui, tá bom? Então a gente vai subir elas, só para a gente conseguir ter uma folga para passar a fita. Essa alavanca aqui, se você roda ela no sentido horário, ela vai puxar a fita no sentido de alimentar a prensa, tá? Então aqui a gente só vai pegar, bem simples, passar essa fita aqui por entre esse eixo. Ó, sentido horário, certo? Nem precisou exercer muita pressão aqui, mas a gente vai configurar ela para ficar bem esticado. Agora, por que daquele pressionador no começo da prensa e por que dessa configuração aqui? Eu vou te explicar agora nesse próximo passo, que é o último passo para você configurar a sua fita na prensa, tá bom? Você vai usar os seguintes controladores de pressão aqui. Aqui você precisa apertar eles bem, tá? Não tem nenhum limite, porque são eles que vão puxar a sua fita ao longo de toda a extensão do equipamento. A configuração final está neste item aqui, porque para perceber, quando eu puxo a fita, ela forma uma barriga, porque ela está circulando livremente por este ponto. Se eu tiver de colocar o papel sublimático aqui embaixo, o que é a utilidade pela qual essa prensa foi feita, com uma resistência em cima e embaixo, note que eu não vou conseguir. Como que eu resolvo essa situação? Eu venho nesses acionadores de pressão aqui e eu parafuso eles. Eles precisam ficar 100% pressionados? Não. Até porque eles possuem uma mola aqui, não é um parafuso encostando nessa chapa. É um parafuso pressionando uma mola contra essa chapa. Então ele ainda tem um certo nível de flexibilidade, mas ele tem um chanfrado para dentro porque é para o fluxo da fita só fluir para fora e não para cá. Então agora a gente colocou um pouco de pressão. Vamos ver o que acontece se a gente deixar um pouco de fita aqui? Olha só, agora eu consigo passar o meu papel por debaixo, entendeu? Então, esses dois eixos, eles têm uma elevação acima do nível da resistência da prensa. Mas para eu garantir que a fita ela permaneça esticada ao ponto de que eu consiga encaixar o papel sublimático por debaixo, eu preciso ajustar a tensão nesses dois pontos. E por que eu não posso, tirar o papel antigo, colocar o papel novo por debaixo e dar corda nela e fazer todo esse processo? Você precisa de agilidade na hora de colocar esse papel por debaixo da fita,
Porque a sua resistência já vai estar em ponto de uso. E o papel sublimático, a partir do momento que ele recebe o calor, ele já vai começar o processo de sublimação, gaseificar a tinta que está contida no papel. Então, é por isso que é importante você alinhar ela dessa forma, tá? Pressão dos dois lados, alinhamento certinho para bater com a sua estampa, caso a sua estampa não for uma estampa genérica, no caso dessa que eu estou utilizando aqui, e dar a corda na fita. Nesse ponto, a sua prensa de fita já está pronta para ser utilizada. A única coisa que tem que ser feita é você repetir todo o processo ao longo da prensa para todas as fitas e a devida quantidade de fitas que você for fazer. Uma única dica que eu lhe passo é, antes de você configurar esse setup nas fitas, faça isso com a prensa desligada, porque se você parar para perceber, a chance de você tomar uma queimadura quando você vai mexer nas prensas ao final, nos separadores, ao final da prensa, mais para dentro, é bem grande. É uma prensa boca de jacaré. Então é necessário que você tenha a prensa desligada. Antes de mais nada, você configura as fitas para só então você configurar tempo e temperatura e passar a sublimar. Está certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso suporte, que nós temos uma equipe técnica própria e especializada para o nosso produto. Então, agora a gente já tem a nossa prensa de fitas configurada para a devida temperatura e tempo. Aqui nesse caso, nós colocamos 180 graus e entre 40 e 45 segundos ali para fazer a sublimação, tá? Quando a prensa ela está em ponto de execução, você vai ouvir o disjuntor dela desligando várias vezes. Isso é ela alcançando a tolerância de temperatura máxima, desligando o disjuntor para que ela esfrie, e quando ela chega na tolerância mínima, ela volta a religar o disjuntor para que ela mantenha a temperatura dentro de um tolerante aceitável, ok? Agora, só relembrando alguns passos. Nós tivemos o tensionador devidamente ajustado. A gente vai dar um pouco mais de corda na prensa só para erguer, né, separar a fita da base. E aí nós vamos colocar um papel sublimático abaixo. Nota a facilidade que eu tenho para fazer isso, porque ela está devidamente ajustada, tá? Se fosse uma folha maior, é mais peso de papel, então seria mais fácil ainda. A gente coloca aqui por cima. E agora é só sublimar. Uma curiosidade, por que nós só temos o timer para a prensa, o painel da resistência de cima? Porque normalmente todas as prensas sublimáticas por padrão, elas possuem somente a resistência de cima. Então o único painel que você vai utilizar caso você desligue uma das resistências é normalmente o de baixo, entendeu? Então é por isso que o timer só fica no painel da prensa de cima. Chegou no tempo. Vamos ver se deu certo. Ó, vou rosquear aqui. Se você estivesse em uma produção e você tivesse todas as fitas configuradas, você deu corda na prensa, você coloca o próximo papel e fecha para você fazer a próxima leva. É simples desse jeito. Vou cortar o cordão aqui para vocês darem uma olhada. Olha a intensidade da cor, a claridade em ambos os lados. Normalmente, quando você adquire uma prensa de fitas que possui a resistência de um único lado, você até consegue fazer a parte de baixo, mas a parte de baixo sai sem nitidez e com baixa transferência de cores. Essa é a vantagem principal dessa prensa, e ela tem um sistema de rebobinação muito melhor, mais eficiente e com menos espaço do que a nossa prensa de fitas do modelo mais simples, de uma resistência só, com rebobinador. Feito aqui agora para você, é simples assim de utilizar este equipamento MeColor. Para mais dúvidas, contate o nosso suporte. Para vendas, entre em contato com o nosso Comercial Pro para saber mais informações.